O maior nome do reggae. Bob Marley teve pouco tempo para construir o seu legado na história da música mundial, mas sua biografia foi marcante. Faleceu aos 36 anos e deixou, através de suas músicas e filosofia de vida, uma mensagem de amor, paz e espiritualidade. Um jovem negro que viveu na periferia da Jamaica, passou inúmeras dificuldades e encontrou na música a sua maneira de se expressar. Por conhecer a realidade de um povo pobre e oprimido, se tornou uma das maiores vozes a favor da igualdade, da liberdade e foi um ativista na luta contra o racismo. Se estivesse vivo, o cantor estaria hoje com 76 anos e isso faz a gente pensar quantas lindas canções ele teria composto. A seguir, vamos voltar no tempo e conhecer a biografia de Bob Marley, maior ícone do reggae music. O nome de Bob Marley é Robert Nesta Marley. Ele nasceu na Jamaica em 1945, mais precisamente no dia 6 de fevereiro. Sua mãe, Cedella Booker, teve Bob quando tinha 18 anos e, ao contrário do que muitos dizem, seu pai não era britânico, e sim jamaicano, porém, descendente de ingleses, tanto que atuou durante a Segunda Guerra Mundial como capitão do exército inglês. A mistura do tom de pele proporcionou ao garoto seu primeiro conflito, sendo chamado de Garoto Vermelho pelos moradores de Saint, paróquia jamaicana que viveu por um período. Bob Marley não teve muito contato com seu pai, junto de sua mãe, teve uma vida difícil dedicada ao trabalho rural. Tempo depois, sua mãe se casou com o jamaicano Todd Livingstone e foram viver na periferia de Trenton, localizada em Kingston, capital da Jamaica, onde passou boa parte da infância e juventude. O despertar para a música. Entre as tarefas de cultivo e rebanho que precisava desempenhar, Bob Marley aproveitava as horas livres para ouvir e aprender sobre música. Em 1964, ele ganhou uma meia-irmã, Claudette Livingstone, e teve também uma grande amizade com o filho do seu padrasto, Bunny Wailer. Juntos, costumavam fazer guitarras improvisadas de latas e ouviam juntos os grandes sucessos que passavam no rádio, vindos de New Orleans. Ray Charles e Brooke Benton foram as primeiras influências do garoto Marley. Quando completou 14 anos, Bob Marley largou os estudos e começou a trabalhar como soldador. Mas sua maior ambição era a música e passou a se dedicar ainda mais. Mesmo sendo um local de muita pobreza, Trenton deu a Bob Marley a sua maior riqueza, que foi o contato com a cultura e com grandes artistas. Ele e o amigo e irmão Bunny tiveram o apoio do músico jamaicano Joe Higgs e foi numa dessas aulas de canto que Bob Marley conheceu Peter Tosh. Primeiras composições de Bob Marley e formação do The Wailers. No início dos anos 60, começou a compor suas primeiras canções e Judy Not foi a primeira e ele tinha apenas 16 anos. Chegou a gravar algumas, mas como não conseguiu espaço nas rádios, teve pouca repercussão com o público. Foi então que ele pensou que montar uma banda seria o caminho ideal e junto de Bunny Wailer e Peter Tosh formaram o The Wailers, em 1962. O primeiro single de trabalho, Simmer Down, logo foi parar nas primeiras posições das paradas jamaicanas. Por conta da repercussão, começaram a gravar no renomado estúdio Andy Cossone Dodd. Era o começo de uma nova história para a música jamaicana, pois o The Wailers deu a identidade e falou a linguagem que os jovens queriam ouvir. O The Wailers misturava o ska com outros ritmos jamaicanos, como o rocktiad, e seguiram com a mesma formação até 1970. Casamento e filosofia Rastafari. Já com a sua música bastante consolidada na Jamaica, Bob Marley se mudou para os Estados Unidos e foi viver em Delaware, quando tinha 20 anos. Ele tinha acabado de se casar com a jovem cubana Rita Anderson, em 1966. Em Delaware, precisou trabalhar como garçom para manter a família, mas a passagem pela América foi curta e 8 meses depois ele voltou para a Jamaica. Foi neste período que Bob Marley começou a se interessar pela filosofia Rastafari, que estava em evidência no país. O cantor passou a compor e a mudar seu estilo de vida, e a espiritualidade passou a ficar mais presente em suas letras. Peter Tosh e Bunny Wailer haviam deixado a banda em 1970 e se juntaram novamente para reorganizar o grupo. Apesar de consolidados na Jamaica, a banda ainda buscava se destacar no cenário mundial. Um ponto de virada para Bob Marley e sua banda aconteceu quando ele conheceu o dono da gravadora londrina Island Records, Chris Blackwell.
Com o aval de Chris, eles lançaram o disco Catch a Fire em 1973 e passaram a fazer alguns shows pela Europa e Estados Unidos, algo inédito para uma banda de reggae. O ajuste no nome aconteceu por volta de 1974 com o lançamento de Nat Dread. Bob Marley e The Wailers começaram a chamar a atenção de grandes artistas, como Paul McCartney, Mick Jagger e Eric Clapton, que regravou o clássico I Shot the Sheriff. A partir daí, o sucesso foi consolidado com o lançamento de grandes hits, como No Woman No Cry, Positive Vibration, Natural Mystique, Jaume, Three Little Birds, entre tantas outras. O disco mais vendido de Bob Marley. Bob Marley teve 14 álbuns de estúdio lançados e estima-se que tenha vendido mais de 75 milhões de discos. Entre os discos mais importantes da carreira do cantor estão Catch a Fire, Nat Dread, Rastaman Vibration, Confrontation e o Prison. Mas, quando o assunto é vendas, o maior feito foi com o disco Legend, uma compilação dos maiores sucessos de Bob Marley. Legend vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo todo e nenhum outro disco de reggae conseguiu chegar perto. Descoberta da doença e morte de Bob Marley. Bob Marley fez seu último show em Pittsburgh, no dia 23 de setembro de 1980. Antes, ele havia passado mal no palco em outra apresentação e após algumas consultas e exames médicos, foi diagnosticado com um tipo de câncer de pele bastante agressivo. Por conta da sua crença Rastafari, optou por não fazer tratamento por acreditar que o corpo é um templo e não deve passar por interferências. Chegou a encontrar um médico alemão que fazia um tratamento alternativo, mas não havia mais tempo e o câncer havia se espalhado. Bob Marley faleceu no dia 11 de maio de 1981 com apenas 36 anos. Curiosidades sobre Bob Marley. Bob Marley teve 11 filhos e adotou oficialmente 2 enteadas. O rei do reggae era apaixonado por futebol, a atividade que mais gostava de fazer nas horas vagas, tanto que uma das exigências antes de fechar uma turnê era que tivesse perto um campo para que pudesse jogar. Apesar da mensagem de amor e paz que transmitia em suas letras, chegou a sofrer um atentado em 1976 quando retornou à Jamaica para uma apresentação gratuita. Durante o ensaio para o concerto Smile Jamaica, o local foi invadido e tiros foram disparados, acertando o cantor no braço esquerdo. Era um período de conflitos políticos na Jamaica e mesmo ainda se recuperando, Bob Marley decidiu se apresentar. Durante o Smile Jamaica, ele disse: "As pessoas que estão tentando destruir o mundo não tiram um dia de folga. Como posso eu tirar se estou fazendo o bem?" Eleito pela revista Rolling Stone o 11º maior músico de todos os tempos, Bob Marley mostrou ao mundo as riquezas e os ritmos da Jamaica. Deixou claro que, apesar das dificuldades, respeitar a si mesmo e seguir seus ideais é a maior grandeza que um ser humano pode desfrutar.